conseguir abrir a Bíblia para meditar, pastor. Aí quando chega a tarde, o patrão me vê que fazer uma mudança, louvado seja Deus que eu já fiquei preocupado com essa mudança. Quando eu chego lá na casa do rapaz para levar a mudança lá para subir, meu Deus do céu, misericórdia. Uma escada caracol para subir duas geladeiras, máquina de lavar, fogão, só o sangue de Deus. Louvado seja Deus. Mas Deus deu sabedoria para nós subir aquelas coisas ali. Uma sabedoria tremenda. Depois eu conto com os irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, sobre esta palavra, aleluia Jesus, louvado seja Deus. Quero contar algo que eu conheço, aleluia Jesus, louvado seja Deus, não é mentira. Alguns irmãos aqui que ainda, aleluia Jesus, têm familiares no Nordeste, principalmente, aleluia Jesus, nós vamos ver, irmãos, que lá ainda as pessoas que vão trabalhar, aleluia Jesus, louvado seja Deus, quando morre alguém lá, aleluia Jesus, em alguns lugares lá, principalmente no interior, a família do defunto, eles pagam o coveiro. Eles pagam o coveiro para fazer aquele trabalho. O coveiro vai ganhar aquele dia. Aleluia Jesus, é um trabalho que eles vão ter lá, aleluia Jesus, questão de 2 horas de relógio, mas eles ganham como se tivesse trabalhado o dia, o valor do dia. Louvado seja Deus, não estou mentindo, meus amados. Isso acontece lá onde meu pai mora, aleluia Jesus. Há 4 anos, 5 anos atrás, meu irmão faleceu e aconteceu isso. Teve que pagar para o governo, pessoal que trabalha, aleluia Jesus, ficava lá fazer o serviço. Se nós formos ver, irmãos, nessa época, aleluia Jesus, os coveiros eles ganhavam da família para fazer esse trabalho. Hoje não, hoje é o plano, a prefeitura, né, pastor? Hoje é diferente, principalmente aqui, né? Mas lá ainda continua, lá no Nordeste tem muitos lugares que ainda é assim. Agora eu quero imaginar, aleluia Jesus, louvado seja Deus. Jesus, aleluia Jesus, como está escrito na palavra, ele chegou dentro daquela cidade, aleluia Jesus, porque que nós vamos ver nas histórias que o cemitério ficava fora da cidade, não podia ser dentro. Lá naqueles lugares, lá, aleluia Jesus, louvado seja Deus, principalmente nessa cidade, aleluia Jesus, chamada Naim, aleluia Jesus, o cemitério não era dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. Interessante que eles, aleluia Jesus, louvado seja Deus, a Bíblia fala para mim, para você, aleluia Jesus, que Jesus ele vinha com seus discípulos e também viu uma multidão, uma grande multidão. Interessante que onde Jesus passava, onde Jesus ia, a multidão queria ir. Glória a Deus. A multidão ia, meus amados, mas a Bíblia dá um detalhe aqui. Aleluia Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E com ele iam muitos dos seus discípulos, aleluia Jesus, e uma grande multidão. Há uma diferença entre discípulo e multidão, aleluia Jesus, louvado seja Deus, a qual hoje, meus amados, aleluia Jesus, louvado seja Deus, nós vemos, aleluia Jesus, a qual os pastores, infelizmente, líderes principalmente, procuram multidão, procuram encher a igreja. Eles não estão se importando de ensinar a palavra, de ensinar a verdade, aquilo que Jesus fazia para fazer discípulo. Eles estão preocupados com o dinheiro. Hoje eles estão preocupados com dízimo e oferta, meus amados. Mas Jesus ele falou para mim, para você, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Meus amados, eu quero falar uma coisa para os irmãos, que ser batizado não é só eu chegar aqui, aleluia Jesus, louvado seja Deus, eu ando atribulado, fazendo tudo que é coisa errada, me prostituindo, mentindo, bebendo cachaça, chegar aqui para o pastor Eric, eu quero batizar. 2, 3 dias depois ele vai lá e me leva lá no rio, lá na piscina de folha, me deu um banho, ou seja, batizou demônios. Meus amados, aleluia Jesus, louvado seja Deus. Tem que haver um estudo, tem que haver, aleluia Jesus, ensinamento, que é para a pessoa saber entender o que é certo e o que é errado. Aleluia Jesus, porque tem que ter renúncia. Para que sair pregando o evangelho, meus amados. Não é só, aleluia Jesus, eu chegar aí não, meus amados. Eu tenho que viver o que eu estou pregando.
Porque tem muitos, aleluia, Jesus que está até falando que Jesus é bom. Tem muitos, faz milagres. Hoje nós vamos ver, aleluia, Jesus através do dinheiro, por causa do dinheiro, muitos ressuscitando, curando. É dom. O dom é de Deus. Mas o problema é que essas pessoas fazem isso para ganhar dinheiro. E Jesus, ele deu um dom de graça para mim. Eu preciso, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, também usar ele de graça. Eu não posso usar o que Deus me deu para ganhar o meu dinheiro, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que história é essa, irmão Milton? Eu não vou dizimar uma oferta assim. Com certeza, meus amados. Saiu uma coisa, aleluia, Jesus, o seu dízimo que você está devolvendo ali não é seu, não é meu. É da casa do Senhor. É a nossa 10ª parte, aleluia, Jesus, que não é nosso, nós temos que levar. A nossa oferta, aleluia, Jesus, através da nossa oferta, é que Deus vai abençoar mais ainda. Aleluia, Jesus, porque nós estamos fazendo um voto com Deus. Mas eu chegar para você, irmão, e ver que você se encontra enfermo, eu falar que vou curar você em nome de Jesus, para ganhar o teu dinheiro, você vai me dar tanto? Isso aí eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus fala, fica calmo, fique quieto, fique calmo. Sabe por quê, meus amados? Sabe por que Jesus fala com isso? Sabe por que Jesus toca o meu coração com isso? Aleluia, Jesus, com todas essas coisas que acontecem, as pessoas usando o nome do Senhor para ganhar dinheiro. Aleluia, Jesus, para andar de carro zero, não que um pastor, um líder, um varão de Deus aí, não pode ter um carro para casa, tem que ter. Mas quando Deus dá, meus amados, do teu suor, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, ou se você for dedicado na obra, se você for ter o teu tempo só para a obra, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero pregar doutrina nessa noite, meus amados, mas quero falar o que está acontecendo, aleluia, Jesus. E muitos estão se enganando, aleluia, Jesus. As igrejas estão se enchendo por causa disso, aleluia, Jesus, por causa do pula-pula estranho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala, deixa eles pegarem esse evangelho aí fácil que estão pregando. Deixa eles andar, deixa eles roubarem dinheiro, deixa eles cobrarem dinheiro. Sabe por quê? Porque naquele grande dia Jesus vai falar, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. O seu salário vocês já ganharam lá embaixo. Eu já te paguei para você fazer a obra. Já te paguei lá embaixo para você curar, já te paguei lá embaixo para você libertar. E Jesus, meus amados, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ele chegando ali com os seus discípulos, aquela multidão atrás dele, para ver os milagres. Muitos ali era só para ver. Mas, aleluia, Jesus, seguir. Ser discípulo era poucos que queriam, pastor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E quando Jesus chega ali, aleluia, Jesus, a Bíblia vai falar que quando Jesus vai chegando na entrada da cidade, aleluia, Jesus, com sua carruagem de fogo, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ou seja, a carruagem da vida ia chegando. Agora, quando era do outro lado, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, viu uma carruagem da morte. Viu uma multidão, aleluia, Jesus, trazendo um morto. Eu quero imaginar aquele povo, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, quando eles viram aquela multidão. A carruagem da morte, quando viu a carruagem da vida, aleluia, Jesus. Mas nós estamos saindo e eles estão vindo. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que, aleluia, Jesus, a carruagem da morte, ela vai parar. Aquele povo que é levando o defunto, pararam. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meus amados? Porque a chave da morte está com Jesus. Jesus ainda ressuscita sonhos. Ele ressuscita milagres.
encontra num leito espiritual, numa cadeira espiritual. Ou seja, vou resumir melhor, se encontra nas drogas, na cachaça, afastado da presença de Deus. Deus tem uma promessa na tua vida. Aleluia, Jesus, que Ele vai trazer de volta. Se Deus falou, Ele vai trazer, meus amados. Não deixe que esse sonho venha morrer, porque alguém chegou e falou, não vai dar certo. Tu és sonhador. Meus amados, nós temos que crer, aleluia, Jesus, naquilo que Deus falou. Nós não temos, aleluia, Jesus, que dá ouvido a Satanás. Eu achei muito interessante ontem aqui, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, a qual nossa irmã, aleluia, Jesus, fez ali uma dinâmica. Aleluia, Jesus, Deus sabe que me comoveu, meus amados. A qual, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, a nossa irmã amarrou um pano no rosto, nos olhos, para a irmã não ver, começou a passar no meio dessa cadeira. Aí de um lado tinha outro falando, veio por aqui. E no pé do ouvido dela tinha outro, não é por aí não, aí está errado. Sabe o que é isso, meus amados? É Jesus falando, busque o discernimento. Não seja enganado. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Sabe o que acontece, meus amados? Muitas das vezes, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, nós se preocupamos tanto com a vida do nosso próximo, com a vida do nosso vizinho, que daqui a pouco nós vamos perdendo a essência, nós vamos perdendo o temor, nós não ouvimos mais a voz de Deus, a voz de Deus vai se afastando do Espírito Santo, e Satanás ele vai chegando. E se nós não tivermos discernimento, aleluia, Jesus, daquilo que Deus nos deu, aleluia, Jesus, da voz do Espírito Santo, meus amados, quando nós perder, acabou. Aleluia, Jesus, mas Deus ainda é misericordioso na minha vida e na tua vida. Aleluia, Jesus, porque o Espírito Santo de Deus ainda está na terra. O Espírito Santo de Deus ainda se encontra na terra. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para os irmãos nessa noite, aleluia, Jesus, creia naquilo que Deus tem falado para você, que Deus vai trazer o teu filho, Deus vai trazer a tua vida. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai trazer o teu marido, aquele que você ora. Continue orando, continue de joelho. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu e você nos colocamos de joelho, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele cresce mais ainda. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento ele vai visitando, aleluia, Jesus, aquele que se encontra afastado, aleluia, Jesus, e ele vai fazendo ressuscitar, ele vai fazendo crescer, aleluia, Jesus, daqui a pouco. Ele está aqui. Aleluia, Jesus, louvando e adorando o nome santo do Senhor. Por quê? Porque Deus prometeu, quando Jesus chega, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, naquela carruagem, aleluia, Jesus, aquele povo que andava levando o caixão, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, sabe o que Jesus vai falar para aquela mãe sem esperança, a qual, aleluia, Jesus, quer imaginar alguém falando para ela, morreu. Enterrar e já era. Mas sabe o que eu creio, irmãos? Eu creio que aquela mãe ainda, ela estava com fé que o filho ia ser ressuscitado. Sabe por quê, meus amados? É uma coisa que eu acho interessante, é uma coisa que eu, aleluia, Jesus, não é interessante, não é sério. Mas a esperança, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, só sabe que já perdeu, meus amados. Eu perdi um irmão que hoje ele, aleluia, quando ele morrer, ele tem a idade que eu tenho hoje. Há 5 anos atrás. Eu cheguei no pé da cova, a loucura que a pessoa que é do mundo faz. Cheguei no pé da cova, Deus, traz ele de volta e leva ele. Mas é fé.
Aleluia, Jesus disse que Deus vai enviar Jesus lá naquele exato momento. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Onde se encontrava uma mãe triste, uma mãe desesperada, mas ela ainda não tinha perdido a esperança, porque ela ainda foi atrás até chegar o lugar da promessa. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega, mulher, não chores mais, porque a vida chegou. Jovens, levanta! A Bíblia fala que aquele jovem levantou e começou a conversar. Glória, aleluia! E a multidão que estava? Você imagina agora o tamanho da multidão que ficou? Porque a Bíblia fala que aquele povo, aquela multidão que estava levando a morte, eles começaram a glorificar Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá, aleluia, Jesus, vamos imaginar aquelas duas multidões. Eu quero imaginar nessa noite, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero imaginar que pelo menos, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, 10% daquelas multidões, daquela multidão que viu, aleluia, Jesus, o morto sendo ressuscitado, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Alguns deles poderão até, aleluia, Jesus, glorificar Deus naquele momento, mas depois perdeu a essência. Mas alguns deles, pouco, se converteram, eu creio. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque o milagre aconteceu, meus amados. Eu quero falar para você nessa noite, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Não desista da promessa que Deus tem na tua vida. Não desista daquilo que Deus te chamou. Aleluia. Se Deus falou que vai levar Deus vai. Se Deus falou para você, aleluia, Jesus, que você vai ser missionária, você vai. Se Deus falou que você vai ganhar a tua família, você vai. Porque Deus não é para quem vive nem filho do homem para que se arrependa, meus amados. Se Deus falou, Deus vai cumprir. O teu chamado, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, que Deus tem na tua vida, é para a obra dele, é para ganhar almas, então ele vai cumprir, porque é benefício para ele. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou: ide, pastor, ide, missionários, ide, evangelistas, diáconos, diaconisas, missionárias, ide, meus filhos, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, meus amados. Vou finalizar. O Espírito Santo ainda está na terra, porque Jesus ainda não levou a igreja. Aleluia, Jesus, eu tenho prova. Porque se Jesus tivesse levado a igreja dele, aleluia, Jesus, nós não estávamos aqui, nós já estávamos lá. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Mas quando Jesus ele levar a igreja, aleluia, Jesus, aquele que está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia, Jesus, automaticamente o Espírito Santo também vai sair. Eu lembro que quando eu era do mundo, aleluia, Jesus, eu conseguia sentir a presença de Deus, eu conseguia sentir os arrepios, porque o Espírito Santo estava. O Espírito Santo estava ali mexendo comigo para me converter, para me trazer para a presença dele. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Só que quando, aleluia, Jesus levar o inferno, o Espírito Santo não vai estar mais. Aleluia, Jesus, o anticristo vai se manifestar. Se hoje eu, na presença de Deus, aleluia, Jesus, quando vem uma prova, eu falo que está ruim, está difícil. Imagine ser o Espírito Santo. Meu Deus! Fala, Senhor! Se prepare, igreja, se prepare, porque Jesus está voltando. Jesus, ele está às portas. Ele está às portas. Glória a Deus. Falando: filho, filha, busque a minha face. Busque a minha face. Oh, glória, aleluia, Jesus. Jesus, ele está falando para mim e para você, meus amados. Filho, busque a minha face. Consagre mais. Ore mais e busque mais. Porque senão você não vai aguentar. Se nós não buscarmos, amados, se nós não firmar, se nós não cada dia se afirmar mais com Cristo,
Satanás ele está mais atento do que nós. Sabia disso? Satanás ele está mais atento do que a igreja. Sabe por quê? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Porque ele conhece a Bíblia, ele sabe. Ele sabe toda a trajetória que o profeta passou. Ele sabe de tudo. Então ele sabe, aleluia, Jesus, quando está próximo. Jesus falou quando verdes humores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, igreja contra igreja, irmãos contra irmãos. Terremoto, fome, peste em muitos lugares. Ainda não é o fim, mas está próximo. E como que eu e você não podemos crer nessa palavra que Jesus falou há mais de 2020 anos atrás? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Creia nessa palavra, meus irmãos. Pegue firme cada dia mais. Aleluia, Jesus. Você que está de pé, nós que estamos de pé, vamos se cuidar para nós não cair no laço de Satanás, para nós não cair nos pratos de Satanás. Vou finalizar com um versículo. Que os irmãos possam meditar nesse versículo, pelo menos, quando chegar na tua casa. Tiago, capítulo 1. E versículo 12, a qual o apóstolo Tiago vai falar: bem-aventurado é o varão ou a varoa que suporta as tentações, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida.